com que ela não perceba algumas mensagens nos desenhos que não estariam apropriadas para a sua idade. Somente quando ficamos mais velhos e chegamos à fase adulta é que percebemos essas referências e acabamos nos surpreendendo com antigos desenhos que costumávamos assistir. Confira agora uma lista com 10 episódios polêmicos dos desenhos animados. No episódio Feitiço de Lisa, de 2002, a família Simpson viaja ao Brasil em busca de um órfão chamado Ronaldo, a quem Lisa apadrinha. Porém, o episódio causou polêmica e foi mal recebido pelas autoridades brasileiras por conta dos estereótipos exagerados mostrados no episódio. O seriado mostra a cidade do Rio de Janeiro cheia de ratos, ladrões, sequestradores e macacos. A população é retratada como sexualmente agressiva e a polícia preguiçosa. Neste episódio, Homer é sequestrado por um taxista e Bart é atacado por pivetes. Antes mesmo de ir ao ar, a Embratur e o secretário de Turismo do Rio de Janeiro protestaram sobre a forma como a cidade foi retratada e ameaçaram processar os produtores da série. O produtor-chefe da série, James Brooks, desculpou-se. O episódio Removedor de Grosseria conta a história de Dexter, que criou uma máquina para retirar a grosseria de sua irmã, mas depois de argumentar que ele que é o mal educado, os dois acabam entrando na máquina. Ela funciona perfeitamente, mas em vez de acabar com a grosseria, ela cria versões agressivas deles dois, que a todo momento soltam palavrões de verdade e fazem diversas grosserias durante o episódio. Esse episódio era para ter sido exibido no ano de 1997, mas foi engavetado por conta do uso de linguagem obscena em excesso. Há uma lenda de que ele foi produzido apenas para ser exibido durante reuniões para a diversão dos animadores e dirigentes da Cartoon Network. Now to clean those filthy mouths. Oh, shit. O episódio proibido mais famoso de Pokémon, tanto pelos motivos inusitados quanto pela repercussão gerada, é o Soldado Elétrico Porygon. Ele foi banido no mundo todo após sua exibição no Japão em 1997. A cena que motivou esse banimento foi a que o Pikachu utiliza o choque de trovão para parar alguns mísseis, o que causa uma grande explosão de raios azuis e vermelhos. Para fazer a explosão, juntamente com o choque do trovão, foi usado por diversas vezes um efeito em que a tela piscava em vermelho e azul a uma frequência de 12 Hz durante 4 segundos. Vários telespectadores passaram mal, tiveram visão manchada, dores de cabeça, tonturas e náuseas. E centenas de pessoas, cerca de 375 meninos e 310 meninas, tiveram ataques epiléticos. A Austrália é o paraíso das aranhas, que existem em número e tamanho tão grandes que qualquer um morre de medo. E por essa razão, um episódio da Peppa Pig gerou uma polêmica e teve que ser cancelado no país. O episódio recebeu o nome aqui no Brasil de Dona Pernas Finas. A história mostra uma amigável aranha e isso poderia passar a mensagem de que as aranhas são inofensivas. Aqui no Brasil, quem não possui aracnofobia pode até concordar e achá-las inofensivas, porém na Austrália é muito comum incidentes envolvendo aranhas. No ano de 2014 foram registrados mais de 300 incidentes envolvendo aranhas no país. A Peppa gosta da Dona Pernas Finas. Todos gostam da Dona Pernas Finas. Ren e Stimpy foi um desenho que ficou marcado por conta de seu humor grosseiro, insinuações sexuais e piadas adultas que era comum nas séries animadas da Nickelodeon na década de 90. Um episódio chamado de O Melhor Amigo do Homem acabou passando um pouco dos limites. Nesse episódio, Ren e Stimpy vão para uma nova casa por conta do personagem George LeCour, que abusa dos dois para transformá-los nos animais perfeitos para um show de exibição. No final do episódio, Ren mobiliza o homem, apanha um remo e começa a espancá-lo com uma brutalidade excessiva até mesmo para os padrões da série. Nem seria preciso dizer que a Nickelodeon não considerou esse conteúdo nem um pouco aceitável para o público mais jovem e ele logo foi banido. O episódio que recebeu o nome no Brasil de Zigue Zague no Tempo resolveu abordar um tema delicado na história recente dos Estados Unidos, os ataques de 11 de setembro de 2001. Steve e Brian voltam no tempo para impedi-los e ao retornar ao presente descobrem que sem o espírito nacionalista acentuado após o 11 de setembro, os Estados Unidos entraram numa guerra civil, chegando à polêmica conclusão de que os ataques da Al-Qaeda fizeram bem ao país.
Opa, olha ali, conseguimos, Brian. Fizemos o 11 de setembro acontecer. Bate aqui. Legal! Olha só, eba, eba. Opa, isso não seria muito bom fora do contexto. O Tiny Toon era um desenho que tinha personagens de Looney Tunes mais jovens. O desenho conseguia agradar até os mais velhos, porém um episódio acabou sendo banido. No episódio One Beer, Perninha encontra uma cerveja na geladeira de sua casa e resolve dividi-la com Pluck e Presuntinho. Após um gole, os três se transformam em bêbados arruaceiros. Eles então roubam uma viatura de polícia e saem fazendo barbeiragens até que finalmente se jogam de um precipício e morrem. E todos viram anjos e voam para o céu dos desenhos animados. A intenção do episódio era mostrar os males do álcool, mas isso não foi suficiente para evitar o banimento do episódio. Mesmo parecendo um desenho inocente, Pernalonga é uma das animações que mais tem racismo e xenofobia e já foi censurado e banido de vários países por suas piadas de mau gosto. Mas nesse episódio os animadores resolveram incrementar a cena onde o Pernalonga sai da banheira após um suposto banho. Sua toalha parece cair e ele acaba abaixando-se um pouco para segurá-la. Nesse momento, é perceptível algo abaixo de sua barriga. Muitas pessoas creem que seja o órgão sexual do Pernalonga, já outras acham que pode ser apenas a banheira ao fundo, já que ele estaria de pernas abertas. Penso que essa cena foi feita justamente para que as pessoas notassem esse duplo sentido, deixando algo subentendido, já que cada movimento de um personagem é bem calculado, levando em consideração todo o trabalho que é fazê-lo movimentar-se. Nos primeiros episódios, a animação não era voltada para nenhuma crítica social. A comédia era apenas originada de trapalhadas e outras simples ações cômicas. Porém, com o passar do tempo, os episódios começaram a se basear nas críticas sociais e em algumas figuras públicas. Nesse contexto, um dos episódios mais polêmicos já criados foi o episódio Maria Sangrenta, que mostra uma estátua da Sagrada Virgem Maria menstruando e, para piorar, no rosto do Papa, que na época era o Bento XVI. Isso foi suficiente para o episódio ser censurado em vários países e receber inúmeras críticas. O desenho não é infantil, obviamente, e é um dos campeões em censura no mundo por diversos motivos. Um deles é o desrespeito com entidades religiosas. Um polêmico episódio do Pato Donald de 1942 chamado A Face do Führer mostra um Pato Donald nazista e cultuando Hitler e Mussolini. O desenho também contém xenofobia, racismo e homofobia. O episódio não chegou a ser censurado, mas foi considerado ofensivo para a época. Incrivelmente, este episódio ganhou o Oscar de melhor curta animado.